Ah, eu não dou conta do WhatsApp. É muita gente me chamando o dia inteiro. Por isso que eu faço as lives, aí vocês podem perguntar. Eu aceito sugestões, né, de temas, né, dúvidas que vocês tenham, que a gente pode estar conversando aqui. Mais pra frente eu vou dar cursos mesmo, tá? Aí é diferente, tá bom? Pelo WhatsApp pra mim é complicado. Bom, pra gente não se estender muito, eu vou começar. Tem sempre o pessoal que chega depois e vai fazer as perguntas que eu comecei a explicar lá atrás, né? Mas enfim, faz parte da situação. Obrigada, muito obrigada. Eu preciso fazer mais, né? A ideia é fazer uma por mês, já tenho uma programada para janeiro. Peço mil desculpas a todos, né? Sexta-feira eu fiquei trabalhando e quando eu vi o horário já tinha passado acho que meia hora. Achei melhor remarcar para hoje, tá? Bom, hoje a nossa live é sobre mecanismos da mediunidade, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas o que tem a ver com a Quimbanda? Bom, eu posso dizer que grande parte, não posso garantir, claro, né? A gente não pode garantir, eu não conheço todos os quimbandeiros, todas as casas de quimbanda do Brasil e do mundo, né? Então eu não posso afirmar isso 100%. Mas, em regra, né, de forma geral... Oi, Léo! Oi, pai! Meu sacerdote, gente! Que honra! Bom, eu não posso afirmar 100% que todas as pessoas que são iniciadas na Quimbanda, sejam quais cargos insignias que tenham, sejam médiuns. Acredito que sim, né? Acredito que todos sejam médiuns, né? Mas, enfim, o mecanismo da mediunidade, ela é estudada há muitos e muitos milênios, né? Já foi considerado, as pessoas que eram médiuns na antiguidade eram consideradas pessoas especiais, né? Visionários, né? As antigas pitonisas eram médiuns, né? Eram mulheres, né, que tinham, digamos assim, o dom da visão, né, do futuro, na verdade. E muitas dessas mediunidades, elas eram... Oi, Márcia, tudo bom? Elas eram potencializadas, inclusive, por substâncias químicas, tá? Alucinógenos, inclusive, ok? Os índios americanos, assim como os mexicanos também, usam bastante, né, que são os peyotes, tá? Então, é potencializado através de alguns elementos químicos. Nós entendemos hoje, né, após muitas pesquisas e muitos estudos, que isso não é necessário, né? Isso não é necessário. Basta, né, isso vem muito do hindu, né, vem muito do desenvolvimento hindu. Basta você simplesmente ativar os pontos certos do seu corpo, né? Mas o que tem a ver o mundo espiritual com o seu corpo? Muito, né? Afinal de contas, nós estamos encarnados, né? Nossas portas de acesso ao mundo espiritual está intimamente ligado ao nosso corpo, não é verdade? Senão não haveria necessidade de termos um corpo aqui, não é? E também, se isso não fosse verdade, não teríamos nenhum tipo de acesso ao mundo espiritual. Seriam portas fechadas. De Umbanda, mas sempre quis conhecer a Quimbanda. Mas aqui onde eu moro não tem religião. Bom, eu já entro nesse detalhe, tá, Bruna? Que Quimbanda não é religião, mas vamos lá. Bom, o que
se sabe sobre a mediunidade? E eu não estou falando dos estudos espíritas, não, né? Embora eles sejam grandes estudiosos, e hoje eu gosto de afirmar que o espiritismo, ele é uma grande escola, né? Eu acho que a contribuição que eles já deram para a humanidade, talvez deem muito mais, é muito importante. Mas a mediunidade, ela é estudada inclusive através dos egípcios, não é? Se vocês pensarem no olho de Horus, né? Para quem já viu, é na verdade um símbolo da glândula pineal, tá? Aí você fala assim, a glândula pineal, sim, a glândula pineal ela é encontrada um pouco acima da nuca, né? Mais abaixo ali, se eu não me engano, do cerebelo, tá? Não estou muito certa quanto a isso, mas é no cérebro, tá bom? Perto aqui da base da cervical, tá? Bom, a glândula pineal, né, é comprovadamente uma porta de entrada. E ela fica onde? Na cabeça. Não é verdade? Alguns estudiosos dizem que elas, dentro da glândula pineal há cristais, né? E quando esses cristais começam a ser ativados energeticamente, eles começam a vibrar, tá? Por isso que muitos médiuns, quando eles não estão firmes ainda na sua mediunidade, eles sentem muita dor de cabeça, ok? Por causa justamente dessas vibrações nas glândulas pineais. Aí você fala assim, mas como assim se ativa a glândula pineal, né? É um processo químico? É um processo energético, espiritual? Como que se processa isso, né? Na verdade, é um mix de tudo, né? É um mix de tudo. Por quê? Quando a gente se remete vamos pensar assim, ao hinduísmo, e eu sou praticante de yoga há 30 anos, uma das coisas que nós estudamos são os chakras, né? Nós temos 7 chakras básicos, né, que são os principais, mas também temos ao longo do nosso corpo os meridianos, tá? Que são pequenos riozinhos, né, que desembocam, né, vamos dizer assim, num pequeno mar chamado chakra, né, a qual ele vai vibrar e vai gerar em vórtices, tá? Ele gira assim, ó, tá bom? Então, só que ele não é individual, ele não tá localizado ali, por exemplo, se eu pensar no chakra básico, ele tá localizado um pouco abaixo do nosso cóccix, tá? Aqui na coluna. Então, eu não vou imaginar ele como algo isolado, né? É um marzinho ali, é um mar de energia, né? Uma porta de entrada de energia isolada. Da mesma forma que se eu pensar no meu chakra umbilical, né? Eu vou dar esses nomes porque tem os nomes em hindu, eles são mais complexos, tá? Ele também, né? Ele tá próximo ao umbigo. Ele também não é um vórtice de energia isolado. E assim por diante, eu tenho o plexo solar, né, chamado de plexo solar vulgarmente, o cardíaco, o laríngeo, não é? O terceiro olho, o famoso terceiro olho, não é? E aqui o chakra coronário, né? Coincidentemente próximo, né, bem próximo da glândula pineal. Então, mas não são vórtices separados, né? Eles se comunicam. Não é? E eles se comunicam por onde? Pela coluna vertebral, tá? A nossa coluna vertebral, ela não é um enfeite para nos mantermos eretos somente. Olá, tudo bom? Ela, na verdade, nós chamamos de as serpentes da vida, tá? Serpentes vitais. A energia que flui entre os vórtices, elas permeiam a coluna vertebral nessa posição, tá? E ela serpenteia toda a coluna vertebral, fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Quando ele chega aqui na base da cervical, né? A nossa coluna vai até a base da cervical, ela atinge 2 chakras, na verdade. O chakra frontal,
né, que todos chamam de terceiro olho, e o chakra coronário, tá? Então, nós temos um fluxo de energia que começa no chakra básico e ele vai permeando todos os outros chakras através do Kundalini, chama Kundalini essa serpente, tá? Essas duas serpentes. E eu vou dizer por que são duas, tá? E vai subindo, 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 né? Trazendo energia até o nosso chakra coronário. E ele começa a vibrar. Quem é médium, principalmente de incorporação, sente uma grande vibração aqui, tá? É justamente nesse momento que toda essa energia, ela permeou todos os outros chakras e atingiu o coronário, tá? Nessa fase, no momento que ele, inclusive agora tá vibrando, no momento que ele atinge esse chakra coronário, essa energia se expande, né? Não só aqui no plano físico. Se vocês tivessem a possibilidade de tirarem uma foto, tipo um raio-x, né? Como se fosse como é que fala? Uma ressonância magnética, né? Vocês viriam brilhar. Igual aqueles santos católicos que carregam aquelas auréolas assim, tá? E quanto mais é desenvolvido o médium, mais isso vai brilhar, tá? Mais isso vai vibrar, na verdade, tá bom? Oi, oi, oi! Que honra! Mãezinha! Gente, hoje eu tô me sentindo honrada aqui. Bom, e aí ela vai brilhar e vai vibrar, ok? Essa energia, ela vai se conectar com as entidades que te acompanham, né? Ou não, de repente não é aquilo que te acompanha, são outras coisas, tá? Mas não importa. Vai se conectar com o mundo espiritual, né? Com essas outras dimensões e eles vão se ligar, tá bom? Bom, além disso, nós não somos só transmissores de energia, essa energia que sobe, é daí que vem as duas serpentes. Nós somos receptores, tá? Então, o correto dentro de um fluxo energético é que a energia que foi, né, vibrada para o exterior pela coroa, ela retorne, tá? Então, nós nos tornamos o quê? Receptores, né? É aí que, por isso que a serpente, ela faz assim, só que ela também desce, tá? Então, você tem uma corrente subindo e outra descendo até o chakra básico. É um circuito, tá? De energia que caminha, né? Basicamente pela nossa coluna vertebral, tá? Então, quando nós trabalhamos com entidades numa incorporação, primeiro que não existe possessão, né? Ninguém é possuído por nenhuma entidade. Né? Nenhuma entidade entra em você, né? Porque isso é possessão, né? Dois corpos na física não ocupam o mesmo espaço, não é verdade? Então eu não posso ter dois espíritos num corpo. Não, seu espírito tá ali, né? Tá ali conectado com o seu corpo. O que acontece é uma espécie de acoplamento através dos chakras por essas entidades. Cada entidade, cada vibração de entidade, ela consegue se acoplar a níveis diferentes de chakras. Então, quando eu tenho uma entidade de uma densidade muito grande mesmo, e eu não vou falar de negativo e positivo, eu vou falar de densidade, elas se acoplam a partir do chakra básico, que fica na base do cóccix, até o plexo solar, tá? Acima disso, nós temos outras entidades que se acoplam, que são, vamos colocar assim, de um nível de densidade muito menor, no sentido de peso, tá? Eu não quero usar a palavra negativo e positivo.
Então, são mais fluidos, né? Então, por exemplo, é muito comum quando nós estamos muito próximos de entidades de grande poder evolutivo, né? Nós sentimos o coração acelerar. É o chakra cardíaco, tá? Nós sentimos fisicamente, né? Então, é muito comum, às vezes, quando você tem um caboclo perto de você, ou até mesmo quando você está trabalhando com orixás, você sentir o seu coração acelerar, tá? É porque é a partir desse chakra até o coronário que eles realmente se manifestam, né? Se acoplam em nosso corpo astral, nosso duplo, e transmite isso no nosso corpo físico através dos chakras. Não é? Na verdade, ele não está necessariamente fisicamente aqui na Terra, tá bom? Existe uma linha tênue entre o nosso mundo e o mundo astral, tá? Em várias camadas. Então, às vezes, não necessariamente ele está aqui, fisicamente, né? Espiritualmente, vamos colocar assim, tá bom? Então, é normal, né? E talvez isso ajude a explicar um pouquinho também, principalmente para os médiuns de transporte, médiuns que trabalham, acabam puxando muita energia de eguns, quiumbas, né? Os quiumbas não têm essa energia não, mas principalmente o que a gente chama de eguns, né? Que são, em algumas vertentes religiosas, chamam de obsessores, vampiros e etc. Nós sentimos a partir do chakra básico, né? Então é comum as pessoas passarem mal, né? Vomitarem, né? Ter tudo enjoo, ter cólica. Eu sou um grande exemplo disso, tá? Então é porque eles se acoplam justamente nesses chakras, tá? E isso influencia a gente fisicamente, tá bom? Bom, basicamente o mecanismo da mediunidade é esse, né? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas como a gente pode melhorar isso, né? Como que a gente pode fazer para melhorar esses fluxos de energia e conseguir trabalhar melhor, né? Com os nossos mentores, guias, espíritos e enfim, né? Bom, a meditação é um grande aliado, tá? Seja ela qual for. Porque quando você medita, você de alguma forma se conecta com os seus chakras, né? E com as entidades que te rodeiam, tá? E também nós não somos seres apartados do mundo espiritual, na verdade. Todos os seres humanos estão ligados ao mundo espiritual. Eu sempre digo que nada se começa aqui, né? Tudo começa no mundo espiritual, seja em que camada for, tá? Então, as pessoas mais materialistas não conseguem enxergar além, né? Daquilo que elas tocam, daquilo que elas veem, daquilo que elas comem, daquilo que elas acessam, né? Através dos 5 sentidos. Mas a partir do momento que você começa, às vezes inconscientemente, a trabalhar com as suas forças vitais, né, com os seus fluxos de energia, esses acessos ao mundo espiritual se tornam bastante factíveis, né, e muitas vezes se confundem, né. Às vezes você não sabe exatamente se você está no mundo físico, né, ou no mundo espiritual, que às vezes eles são bem até parecidos, tá? O que muda é a fluidez, né, a matéria, que é bem diferente da nossa. Então, a partir do momento que você começa a se conectar de alguma forma, e a meditação é interessante para isso, não é? Você começa a abrir espaço, na verdade, para essas conexões, tá? Então, na verdade, o médium, ele depende muito mais dele próprio do que das entidades em si, tá? As entidades estão sempre disponíveis. Agora, o médium está disponível, né? O médium está disponível a transcender, às vezes, o próprio físico, né? Usar o próprio físico para acessar esse mundo, na verdade, porque esse mundo é muito mais mental
né, do que físico. Por isso que, né, desde a época dos egípcios, a glândula pineal aqui é, na verdade, a porta de entrada, né, de qualquer energia, né, e também a porta de saída, tá bom? Então, a meditação ajuda muito. Eu sou praticante de yoga, então, através do yoga, sim, né, porque não tem como. O yoga não é um exercício físico, de fato, né? O yoga é um momento que você usa todo esse fluxo de energia e trabalha todo esse fluxo de energia no seu corpo, não é? E todo esse caminho do Kundalini de forma física e mental também, porque nós praticamos a meditação enquanto praticamos, né? A yoga é a não ação, né? Por isso que os asanas, as posições, elas são estáticas, né? Então, nós permanecemos muito tempo numa mesma posição, em estado meditativo, na verdade, tá? Então, nós forçamos de uma certa forma que esse fluxo de energia, ele caminhe, tá bom? E aí acaba se tornando inconsciente ao longo do tempo. Então, a melhor forma, na verdade, de desenvolver a mediunidade, pelo menos ao meu ver e por tudo que eu já vi, é a meditação, né? E mais do que nunca, né, a permissão. Nós somos seres conscientes, somos seres que mandamos em nossos corpos, em nossa mente, e um ser, né, de outra dimensão que tenha um grau evolutivo, e Exus e Pombogiras têm muito mais do que nós, muito mais do que nós, né? Por exemplo, eles não adentrarão ao seu campo magnético, na verdade, sem a sua permissão, não é? Então, nós temos que permitir, nós temos que estar abertos, né, a recebê-los, né, a entender o nosso corpo, a nossa mente e também, né, a entender essas energias. Então, nós trabalhamos também muito com entendimento de energia, né, médiuns que não são videntes e não são audientes, né, isso também pode ser desenvolvido ao longo do tempo, né, eu acredito sempre que é uma evolução na mediunidade, né, eles usam o quê? Energia para identificar as entidades que estão perto dela, não é verdade? Então a gente começa a aprender, né, a sentir as energias, né, a identificar as energias, né, como se fossem impressões digitais das entidades que nós trabalhamos, não é verdade? Para que justamente, né, não aceitemos no nosso campo vibratório entidades que não fazem parte, né, da nossa corrente mediúnica, nem das nossas forças de trabalho. Não que você não possa trabalhar com Egum, Quiumba, eu não vou, quem sou eu, né, para afirmar que isso é errado, mas de qualquer forma, você precisa identificar, sim, aquilo que você está deixando entrar e passar, né, e a se acoplar às suas energias, né, senão você vira, na verdade, um marionete, né, de entidades, e nós não somos, né, e tem que haver uma troca, né, uma troca de aprendizado, uma troca de energia, tá, e essas entidades normalmente não trocam, elas tiram, tá bom? Então, né, você tem que aprender a desenvolver isso, tá? Bom, acho que basicamente era isso que eu vim falar, né? Claro que quanto mais a gente vai trabalhando, isso vai melhorando, né? Ao longo do tempo, vai ficando, e a gente sim tem que partir sempre para um desenvolvimento mediúnico em todos os sentidos, não é só a incorporação. Existem médiuns que não incorporam e nem por isso deixam de ser médiuns. Aí você fala assim, mas então ele usa o sexto sentido? Sim, mas alguns são videntes e audientes. Eles precisam incorporar? Não necessariamente, né? Mas até isso a gente pode se enganar, tá? Até isso, porque uma entidade,
ela pode vir como Jesus Cristo, se ela quiser. E é isso que você, a princípio, verá. Então você tem que aprender a identificar, porque no astral, no mundo espiritual, a energia não se engana. Os olhos se enganam, os ouvidos se enganam. Você pode ouvir coisas, né, que são boas para você, mas não necessariamente verdade.